E nós tivemos um retorno muito positivo, não só dos professores, mas também, principalmente, dos alunos, que puderam participar e tiveram como interagir durante as aulas. Então, a gente vai... Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Pelos noticiários, a gente percebeu que a coisa parece que vai se prolongar um bom tempo. Acho que pelo menos uns 2, 3 meses. Isso implica, acho que quase que no semestre nosso. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, passar o máximo de informações e tentar com que vocês recebam isso de forma tranquila, clara, e possam participar durante as nossas aulas. Então, muito obrigado para todos vocês que estão participando, para os professores e direção. Nós estamos com 50 alunos, acho que durante o decorrer da aula pode ser que outros alunos também venham, né, integrem o nosso grupo. Pessoal, eu acho que nós paramos, eu sempre pergunto para vocês, porque a gente está fazendo... Estou indo embora. Tudo de bom para vocês, boa aula para vocês aí. E juízo, hein? Vamos ficar em casa, hein? Tchau, até mais. Até mais. Eu sempre pergunto para vocês, porque nós estamos falando do homicídio e a gente está tratando isso também com a revisão da parte geral. Pelo que eu me recordo, gente, a gente tinha parado, acho que no parágrafo 4º do crime de homicídio, porque a gente está fazendo a revisão da parte geral, com os pontos da parte geral, e, salvo engano, daí eu tinha dado início já ao crime, e pelo que me recordo, acho que a gente tinha parado, acho que já estava tratando, já tínhamos terminado, acho que o parágrafo 4º, salvo engano. Confere isso, pessoal? Alguém pode responder? Pode ter... Eduardo? As minhas anotações, a gente parou em homicídio culposo, no parágrafo 3º. Também. Isso tinha sido dado, por isso que eu falei. Minha também. Quarto, Nas né? minhas também. O parágrafo 3º tinha sido dado para vocês. Quando eu falei... Estamos em causa de aumento de pena. Exato, que nós iniciaríamos no parágrafo 4º, seria isso? Isso, professor, tinha concluído o 3º. Eu me recordo também, nós tínhamos tratado o homicídio culposo e, ao final, eu ainda mencionei para vocês que a única diferença em relação ao homicídio culposo e à lesão corporal culposa seria o resultado. Porque, em relação a um crime culposo, nós mencionamos que o principal é a questão da previsibilidade e a falta do dever de cautela. E depois nós mencionamos que o Código Penal, no artigo 121, parágrafo 3º, ele não estabelece o que é culpa. Nós sabemos, nós vimos em revisão da parte geral, que nós temos 3 modalidades da culpa, que seria a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência, o cidadão, são condutas comissivas, ou seja, por ação, é aquele que age de forma afoita, dando causa a um resultado. Dissemos também em relação à negligência, que é justamente a omissão, ou seja, a inobservância, né, do dever de cautela. Então, são condutas omissivas. E, por último, nós tratamos a modalidade que seria a imperícia, que é a falta de habilidade técnica, a falta de preparo para a conduta. Falamos em relação também ao crime de homicídio culposo, em relação ao crime culposo, que é importante salientar que não existe tentativa no crime culposo, ou seja, só tem repercussão na esfera criminal quando há lesão ao bem tutelado. Então, só existe crime culposo consumado, não há que se falar em tentativa. O segundo tópico também extremamente importante em relação ao crime culposo diz respeito que só há punição quando há expressa disposição legal em relação ao crime. Ou seja, nós não podemos deduzir a existência de um crime culposo. Nós temos que ter expressamente na lei a previsão legal para a sua punição. Como está no artigo, no parágrafo 3º, ou seja, se o homicídio é culposo. Depois nós teremos, e eu já tinha citado para vocês, em relação à lesão corporal culposa, vai estar prevista de forma expressa no parágrafo 6º do artigo 129, ou seja, lesão culposa. Então, não há que se falar em dedução. Portanto, o crime culposo só existe quando há expressa disposição legal e quando lhe há resultado. Né? Sem resultado, não há que se falar em crime culposo. Então, nós tratamos das 3 hipóteses, mencionamos que o agente ele pode ser imprudente, negligente e imperito, que isso não altera o delito praticado. Ou seja, ele vai responder pela prática de um crime só, ou seja, o homicídio culposo. A modalidade ela vem descrita na parte geral. Ainda que ele tenha praticado as 3 modalidades, incorrido nas 3 modalidades, ele responde por um só resultado, ou seja, pelo resultado, no nosso caso, a morte, ou seja, homicídio culposo. Depois disso, nós estávamos aí, assim, estávamos entrando
em relação ao parágrafo 4º, que é a causa de aumento de pena. Se o ritmo, gente, tiver um pouquinho rápido, vocês, por gentileza, alguém acione e pede para a gente ir um pouquinho mais devagar. Neste início, eu estou um pouquinho mais rápido, porque eu estou fazendo só uma revisão do final da aula passada, para a gente poder retomar, lembrando, ter um pouquinho de compreensão em relação ao que nós vamos passar a tratar aqui. Eu tenho ainda alguma dificuldade, mas acho que vocês todos receberam o material, eu passei para o Eduardo, para que eles passassem para vocês. Eu vou tentar disponibilizar aqui na tela também, para a gente acompanhar um pouco. Certo? Então, nós temos agora causa de aumento de pena. O que nós já mencionamos para vocês? Que causa de aumento de pena é uma circunstância, ou seja, ele está ao redor do fato principal. É algo a mais. Em relação ao crime, a parte típica da tipicidade já ocorreu, ou seja, nós temos uma figura culposa. O que é esse algo a mais? Ou seja, algo que, eu já falei, circunstância, ela pode determinar a diminuição da pena, aumento de pena de forma fracionada, que seria a causa do aumento de pena, ou pode determinar a alteração do preceito secundário, ou seja, da pena estabelecida ali no tipo penal, pena mínima e pena máxima. Aí nós teremos as circunstâncias qualificadoras. No nosso caso, como é que a gente identifica uma causa de aumento de pena? Como é que a gente consegue diferenciar isso de uma qualificadora? Toda vez que o tipo penal fizer referência a uma proporção, ou seja, onde a gente tenha que fazer algum cálculo, ainda que simples, aritmético, nós estaremos diante de causas de aumento de pena. No nosso caso aqui, deixa eu ver se eu já consigo abrir no nosso... Toda vez que eu te pergunto... Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Então, beleza. Então, nós vimos aqui no direito penal, eu coloquei o artigo inteiro, não mandei inteiro para vocês, porque nós já tínhamos tratado. Né? Então, nós temos aqui no parágrafo 4º uma causa de aumento de pena, bem estabelecido aqui. Ou seja, o que seria esse algo a mais? Diz aqui, esse parágrafo 4º, ele se refere tanto à causa de aumento de pena referente ao crime culposo, e lá ao final nós teremos também situações que se referem ao homicídio doloso. Então, percebam lá no fim, depois do em flagrante, ponto, bem, sendo doloso o homicídio, a pena será aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa. Então, essa primeira parte do dispositivo, a parte inicial do parágrafo 4º, são causas de aumento de pena que se aplicam apenas em relação ao crime culposo, ou seja, não se aplicam ao homicídio doloso, à figura privilegiada, às figuras qualificadas. É somente em relação ao crime de homicídio culposo. O que diz o nosso parágrafo? O que é este algo a mais? Diz lá, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Essas são as circunstâncias em relação ao homicídio culposo. Ou seja, são circunstâncias que estão ao redor, tanto que o próprio legislador já no início coloca, no homicídio culposo, a pena é aumentada, ou seja, o fato ocorreu já. O que tem a mais? O que fez com que o legislador entendesse que o fato deve ser punido de forma mais grave, com alteração, aumento da pena em 1/3? Essa primeira parte, eu acho que eu já tinha começado a discutir com vocês, diz respeito à questão o que seria esse se resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Isso seria uma modalidade do crime culposo? Não seria, porque a princípio isso pode nos levar a crer que nós estaríamos tratando da questão da imperícia, mas não é. Né? A imperícia é uma das modalidades do crime. Né? Como é que se pratica uma conduta culposa? Imprudência, negligência ou imperícia. Né? Nós já mencionamos que a causa de aumento de pena é algo a mais, ou seja, um plus, está acima, né, do que nós temos em relação ao tipo. O que seria esse algo a mais? Quando a gente lê aqui, se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, nós verificamos que, na verdade, não se trata de uma pessoa que esteja praticando o crime culposo na modalidade de imperícia. Ou seja, ele está, na verdade, inobservando a regra técnica da profissão dele. Então, este algo a mais que nós temos como causa de aumento de pena se refere não ao imperito, mas sim àquele que tem a capacidade, que teve o preparo para a prática daquela conduta. Só que durante a execução desta conduta, ou seja, durante a execução do serviço, durante a execução de um ato dele,
ele não observa aquilo que ele foi preparado. Por isso que é um pouco mais grave em relação ao crime culposo. Ou seja, o agente ele tinha o preparo, ele tinha que observar regras, todo o treinamento que ele tinha feito, só que o dia a dia acaba fazendo com que ele acabe agindo de forma negligente, ou seja, inobservando esta regra. Então, esse plus que tem em relação ao aumento de pena diz respeito ao perito, aquele que tem o preparo, né? E ele, durante a prática, aqui deu um probleminha, tá? Para vocês, está normal? Está normal por aí? Alguém responde para mim, por favor? Ah, tá normal. Aqui tá normal. Não apareceu alguma coisa na minha tela, mas eu pensei que fosse do Zoom. Bom, então é aquele que inobservou a regra técnica da sua profissão. Então, nós demos um exemplo, inclusive, o cidadão sabe mexer num determinado maquinário lá numa indústria. Quer dizer, para que ele observe tudo no procedimento e não coloque em risco a vida ou a integridade de outra pessoa, ele tem que seguir todo aquele procedimento que foi estabelecido, né? Se alguém que não tem capacidade técnica, digamos que o cidadão que tem essa capacidade faltou naquele dia, alguém que não tem a capacidade, não foi treinado, resolveu mexer na máquina. Este é imperito, se não tem a capacidade técnica. Mas a causa de aumento de pena se refere àquele que tem. Então, digamos que o funcionário que recebeu todo aquele treinamento, sabe qual é o procedimento, como é que ele tem que agir, ele não observa, ou seja, ele foi negligente em relação àquilo que estava estabelecido para que ele desempenhasse a função de forma correta. Ele não observou uma regra técnica. É para ele que será essa causa de aumento de pena, ou seja, o perito que tinha o preparo, sabia o que tinha que fazer, mas por negligência acabou não fazendo, né? Ou até mesmo por imprudência acabou não fazendo, não cumprindo as determinações. É para isso que nós aumentamos a pena dele. Então, esta primeira parte da causa de aumento de pena se refere ao cidadão que tem o preparo, tem a qualidade técnica para isso, mas no momento da execução da sua conduta, ele não observa essas regras da profissão, arte ou ofício, certo? Depois disso, nós temos lá um complemento que seria: ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato. Aqui o legislador dividiu isso em duas situações, ou seja, mas a segunda ela complementa a primeira. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Nós temos que perceber que nós estamos diante de uma conduta culposa, ou seja, o agente não está agindo com dolo, nem direto nem indireto. Ele foi imprudente, negligente ou imperito e deu causa a um resultado. Então, o que nós temos aqui? Há necessidade de que, diante de uma situação em que você coloca em risco, porque você, num primeiro momento, obviamente, acabou lesionando a vítima e esses ferimentos podem levá-la à morte, caso ela não receba o socorro, o atendimento adequado, está se punindo aqui o agente se ele deixa de prestar imediato socorro à vítima. Ou seja, diante da conduta culposa, ele deveria, naquele momento, prestar imediato socorro à vítima. Se deixa de prestar, haverá o aumento de pena. Obviamente, gente, que nem toda situação permite que o agente preste socorro. Até em algumas circunstâncias isso não é nem recomendado, porque isso pode acabar piorando, fazendo com que as consequências sejam ainda maiores. Aí que se completa o artigo e diz não procura, né, diminuir as consequências do seu ato. Seria, nessa hipótese, ele deveria pelo menos chamar o atendimento adequado, acionar a autoridade, acionar o superior, para que aquela pessoa pudesse receber os cuidados necessários. O que se discute aqui também nessa situação é quando que isso seria aplicado. Obviamente, é que se a vítima morre de imediato, ainda que ele não fique no local, isso não vai fazer com que ele responda por omissão do socorro. Neste caso aqui, alguns doutrinadores, eles entendiam que deveria aplicar independentemente do fato da vítima ter morrido imediatamente. Isso é um contrassenso, porque não há possibilidade de vocês prestarem socorro para alguém que morreu no ato, né? O que pode haver é uma imprudência por parte do agente, uma omissão, quando ele pensa que a vítima tinha morrido, mas, na verdade, ela ainda poderia receber algum tipo de socorro. A legislação de trânsito, ela trata dessa questão também, quando há... e tem regra expressa na legislação de trânsito, no Código Nacional de Trânsito, determinando a aplicação da causa de aumento de pena, que também se repete lá, que seria quando a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ainda que a vítima
morra no local imediatamente, ou seja, em consequência da batida. Obviamente que esse dispositivo do Código Nacional de Trânsito é discutível, porque nós não poderíamos permitir a aplicação dessa causa de aumento de pena prevista lá se houvesse quando há morte imediata da vítima. Então, ainda que haja previsão legal nesse sentido, nós não aplicamos isso e os tribunais já afastaram porque não tem sentido. Quando você fala em prestar socorro à vítima, é porque ela ainda depende de alguns cuidados. Se houve morte imediata, não teria a possibilidade de fazer. A terceira situação prevista também como causa de aumento de pena diz respeito quando o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Por que o legislador ele aumentou a pena, determinou um aumento de pena? Porque o agente está agindo com egoísmo, ou seja, ele está pensando em si mesmo. Ele, diante de uma situação em que ele deu causa em razão da prática de uma conduta culposa, ele não está preocupado com a vítima, ou seja, ele está pensando em si mesmo, ou seja, ele está fugindo para evitar a prisão em flagrante. Há um erro, obviamente, porque quando se refere ao delito culposo e o agente permanece no local para prestar assistência, ele não será preso em flagrante. Há expressa disposição nesse sentido de que não se prende em flagrante delito o agente que, em decorrência de conduta culposa, tenha permanecido no local para prestar socorro à vítima. O que pode ser possível de alegar, e isso acontece em situações na prática, ou seja, o cidadão deixou o local, ocorre quando há o risco, por exemplo, de um linchamento. Dependendo da conduta praticada e de pessoas ali ao redor, isso pode inflamar e aí esse indivíduo ser vítima de algum tipo de agressão. Ele perceber que o ambiente ali está ficando mais quente, ou seja, que a situação não está fugindo do controle. Então, se ele deixa o local sem prestar socorro à vítima, ou seja, sem diminuir as consequências do fato e deixou o local para isso, por conta dessa natureza, dessa situação, não há que se falar em aplicação das causas de aumento de pena. Portanto, o legislador, na verdade, ele preocupado com a vítima, é que ele determinou essas causas de aumento de pena quando o indivíduo, nessas circunstâncias todas, ele está, de alguma forma, deixando a vítima à mercê da sorte. Ou seja porque não prestou socorro a ela, seja porque não procurou diminuir as consequências do ato, ou seja, acionando autoridades, ou o SAMU, enfim, bombeiros, o que fosse. Ou deixando o local para evitar, pensando em si mesmo, para evitar a situação de flagrante. Portanto, em relação ao homicídio culposo, nós temos essas três causas de aumento de pena. Cada uma delas, isoladamente, já permite o aumento da pena. Vocês percebam que nós estão sendo separados por vírgulas, ou seja, são situações alternativas. Não há necessidade, obviamente, das três estarem juntas aqui para que a gente aplique a causa de aumento de pena. Portanto, as três situações, a inobservância de regra técnica, que se aplica não ao imperito, e sim àquele que tem a condição de prestar, tem preparo técnico para aquela atividade, mas durante a execução da sua tarefa, ele não observou a regra estabelecida na sua profissão, arte ou ofício. O segundo, deixou de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo, obviamente. E o terceiro, quando ele foge para evitar prisão em flagrante. Depois nós vemos, em relação ao mesmo parágrafo, que temos algumas situações que se aplicam ao homicídio doloso. Então, essas três primeiras, vocês viram que só se aplica ao homicídio culposo. Quando for doloso, portanto, o caput do artigo homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Agora, essas causas se aplicam a este caso, ou seja, às hipóteses do homicídio doloso. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, portanto, também causa de aumento de pena, se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Essa redação, como vocês estão verificando aí, foi determinada a partir de 2003, pela Lei 10.741 de 2003. Esses dois requisitos, gente, são de ordem objetiva. Aqui não cabe discussão. A única coisa que nós temos que demonstrar num processo criminal é a idade da vítima. Ou seja, entender o legislador que vítima menor de 14 anos e vítima maior de 60 anos, em relação ao homicídio doloso, ou seja, ao intencional, a vítima tem menos possibilidade de resistência, de defesa. Por isso que o legislador, quando a vítima tiver menos de 14 ou maior de 60 anos, ele terá uma punição maior. Ou seja, homicídio doloso, ainda que qualificado,
e depois que a pena estabelece passa mínima de 12 anos, nós verificamos que a vítima ela tem menos de 14 anos ou maior de 60. O legislador entendeu, essas vítimas em decorrências de suas idades, elas têm menos capacidade de resistência e, portanto, o fato se torna mais grave, aumentando-se, portanto, a pena em 1/3. Ou seja, se você coloca uma pena mínima de 12 anos, aumenta 1/3, nós acrescentamos mais 4 anos na pena do agente. Ou seja, de 12 anos, ele vai para 16 anos de punição. Então, no parágrafo 4º, são essas as hipóteses de causas de aumento de pena. Então, nós vimos que o homicídio ele pode ser simples, está no CAPT. Nós vimos depois que o homicídio pode ser privilegiado, né, com diminuição de pena, naquelas hipóteses que nós mencionamos, relevante valor social, moral, ou sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação do ofendido. Nós vimos que o homicídio pode ser qualificado, onde há alteração do preceito secundário, nas hipóteses do parágrafo 2º, que nós vimos várias delas, motivo fútil, motivo torpe, as de natureza objetiva, asfixia, enfim, só estou dando a título de exemplo. Depois nós vimos que nós temos o homicídio culposo no parágrafo 3º, trabalhamos com a causa de aumento de pena no parágrafo 4º. Certo? Agora, em relação ao parágrafo 5º, novamente nós temos um instituto que é tratado e aplicado apenas em relação ao homicídio culposo. Ou seja, diz lá, na hipótese... Professor, Pois não. Pois não? aqui no parágrafo 4º, é inobservância, o segundo deixou de prestar socorro e o terceiro é o quê? O que cortou. Vamos lá. Primeiro deles é a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. O segundo é se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, né? E aí complementou ali, não procura diminuir as consequências do seu ato. A crítica que se faz é que esta situação é a mesma coisa que o agente deixar de prestar socorro. Então, alguns críticos falam que não haveria necessidade de nós termos este complemento. Outros interpretaram a norma e entenderam o seguinte, não, ele não está se referindo à falta do socorro. O que ele está mencionando tem situações em que não há possibilidade de prestar socorro, porque dependendo da condição da vítima, as condições que ela está naquele local, se você mexe no corpo, se você tenta, né, movimentá-la, deslocá-la, você pode aumentar o risco. E por isso que aí a interpretação que se faz não procura dirimir as consequências do seu ato, seria você não acionar a autoridade para que a autoridade competente venha ali prestar o imediato socorro. Então, tem essas duas posições, e eu entendo que essa segunda ela é mais completa, porque não podendo prestar socorro, e a gente interpreta isso em relação ao próprio tipo da omissão de socorro. Diz lá, quando possível fazê-lo. E depois, no artigo que trata do crime de omissão de socorro, o legislador tem previsão expressa, que ele tem a obrigação de acionar a autoridade competente. Aqui nós não tivemos essa situação. Então, a interpretação que se faz em relação a esse não procura diminuir as consequências do seu ato não é possível prestar socorro. Então, procure acionar a autoridade competente para que isso possa ser feito de forma profissional. E a última dela, por isso que eu falei que é 3, porque ela é um complemento da segunda. Né? Da segunda. Exato. E a última seria a fuga para evitar a prisão em flagrante. Tudo em ordem? Tudo. Pessoal, Obrigada. Quem tiver interesse em fazer a pergunta, faz com uma colega, é só acionar o microfone que a gente imediatamente paralisa e a gente tenta dirimir a questão. Então, seguindo. No parágrafo 5º, nós temos um outro instituto. Alguém lembra desse instituto ou não? Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso vocês estudaram, gente, na parte geral, né, como um instituto chamado de perdão judicial. Né? O que acontece? No perdão judicial, percebam, não é uma causa de exclusão de ilicitude. Nós não estamos diante de uma causa de exclusão de culpabilidade. Aqui é uma política criminal. Porque nós temos objetivos quando aplicamos a pena. A pena ela tem 3 objetivos. Primeiro seria a punição diante da prática de um crime. Ou seja, é uma punição diante de uma infração, de um descumprimento de uma norma que se aplica a todas as pessoas. A segunda, nós temos como objetivo a prevenção. Ou seja, quando a gente pune alguém, você está punindo o agente pela prática de um ato.
Você tem a segunda ideia do legislador, seria, o objetivo do legislador seria a prevenção, ou seja, mostrar para os demais membros da sociedade que, se praticarem condutas da mesma natureza, também sofrerão punições, por isso a prevenção. E o terceiro objetivo seria a recuperação, a ressocialização, ou seja, você pune, você previne e depois recupera, vai fazer com que aquele indivíduo volte ao convívio social depois de cumprida a pena, né, percebendo o erro que cometeu. Essa terceira situação, que seria o terceiro objetivo, a gente sabe está muito prejudicado diante da natureza, diante da situação como as pessoas, os sentenciados cumprem suas penas. Ou seja, muitas vezes o que a gente consegue é que depois que ele sai da cadeia, ele sai pior do que ele entrou. Então, nós temos esse terceiro objetivo não sendo muito atingido. Aqui, quando nós falamos do perdão judicial, é um instituto que só pode ser aplicado quando houver expressa disposição legal, dessa forma como está aqui. Tem que estar expresso. O juiz poderá deixar de aplicar a pena. Percebam, nós não estamos nos referindo à exclusão de ilicitude nem culpabilidade. É política criminal. Porque nós nos referimos ao primeiro objetivo da aplicação da pena, que seria a punição do agente. Aquele primeiro momento, ou seja, praticada uma conduta, você vai ser punido em decorrência disso. Ocorre que, percebam que quando o parágrafo 5º faz referência às consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, o próprio agente já suportou sanções. Ou seja, ele perdeu um filho. Digamos, porque nós estamos tratando, gente, somente em relação ao crime de homicídio culposo. Óbvio que isso não tem qualquer aplicação em relação ao homicídio doloso, porque no homicídio doloso o agente ele age com intenção, ele busca a morte de alguém. Então, ele não está sendo atingido por nada. E se sofrer alguma consequência, azar é o dele, né? Porque a prática do crime ela foi dolosa. No homicídio culposo, ou seja, esse resultado adveio de culpa, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia. Não foi a prática de um ato intencional. E as consequências atingiram o agente. Seja pessoalmente, ou seja, digamos que num evento em que ele tenha praticado uma conduta culposa, ele tenha ficado paraplégico. Então, ele já suportou consequências em relação à própria conduta. Então, ele causou um acidente e ele acabou ficando paraplégico. As consequências o atingiram. Então, situações dessa natureza é que se aplica o perdão judicial. Quer dizer, não teria sentido você aplicar uma pena corporal a ele, porque ele já foi punido de forma muito mais severa em decorrência das consequências do fato praticado. Exemplo também que a gente cita, e é muito comum, quando o agente causa a morte de forma culposa de um parente, de um ente querido. Ou seja, ele estava mexendo numa arma, acabou por imprudência, efetuando o disparo, atingindo o próprio filho. Ou, sendo imprudente, ele acaba manuseando um instrumento, enfim, derrubando o filho e causando a morte da criança. Eu pergunto para vocês, precisa punição maior? Quer dizer, haveria necessidade de você aplicar uma pena para esta pessoa? Não. Ou seja, então diz aqui, se atingiu de forma grave, que a sanção ela se torne desnecessária. É aquela situação que o agente, ele vai, se pudesse falar, ele falaria para o juiz, aplique a pena que você quiser, porque a minha vida já está desgraçada. Quer dizer, eu dei causa à morte do meu filho, da minha filha, de um irmão, de uma esposa, de um noivo, de uma noiva, enfim, ele vai conviver com isso para o resto da vida. Ele já vai ter que superar esses traumas para o resto da vida. Por isso que o legislador entendeu desnecessária a aplicação da pena. Antigamente, pode ver que a lei ela não determina grau de parentesco, não determina nada disso. A interpretação que se fazia era mais restrita no passado. Hoje, estão se permitindo a aplicação, ainda que seja, digamos, um amigo querido. O que tem que ser demonstrado, gente, é que quando não atingiu pessoalmente, ou seja, por consequências físicas ou psicológicas do próprio agente, quando atingiu terceira pessoa, é que ele realmente ficou extremamente abalado em relação às consequências do ato praticado. Então, pode em relação ao amigo? Pode em relação a uma noiva, uma namorada? Pode. O que a gente vai ter que verificar na situação concreta é que se efetivamente aconteceu isso. Eu tive um caso no município uma vez, acho que salvo engano, foi Angatuba, em que o rapaz teria dado causa à morte da namorada. Era um namoro
de 2 anos e aí o advogado solicitou a aplicação do perdão judicial. Só que a vítima, ela tinha inclusive constituído o assistente de acusação, porque isso abalou bastante os familiares. Eles contrataram um advogado para acompanhar o procedimento e depois eles ingressariam com ação indenizatória. Ele fez juntar aos autos fotos e vídeos do namorado, né, do agente, na semana seguinte, em baladas, em barzinho, dando risada, se divertindo. Ou seja, isso ficou demonstrado nos autos que, em relação àquele fato, ou seja, que vitimou a namorada, faltou elementos a demonstrar que, efetivamente, ele tivesse sido atingido de forma tão grave a justificar a ausência de punição. Não que ele não pudesse ter uma vida social, mas o comportamento, a forma como ele se comportou, obviamente, naqueles momentos, demonstraram que, efetivamente, isso não estava acontecendo. Então, naquele procedimento, eu fui contrário à aplicação do parágrafo 5º, ou seja, do perdão judicial. Alguma dúvida em relação aqui, gente? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos também outras causas de aumento de pena. Essa aqui foi incluída em 2012. Eu já mencionei para vocês que a criminalidade vai aumentando, os agentes eles vão praticando os delitos cada vez de forma mais grave, mudando a forma de praticar as suas condutas. E aí o legislador, atento a isso, vai complementando, vai modificando o texto legal. Diz aqui, a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, isso já não é um vírus já de 2012, mas já tem em datas anteriores, e é até por conta um pouco de omissão do próprio Estado, ou seja, em que essas milícias e esses grupos de extermínio acabaram se criando, e alguns famosos no passado, né, para o pretexto de segurança, eles acabam impondo terror na comunidade, inclusive daí determinando, ou seja, como se eles fossem os juízes daquele local. Eles estabelecem a aplicação da pena e punição. Então, eles estão ali prestando serviço. Obviamente, em muitos casos, esse serviço, inclusive, é cobrado, né? E aí, digamos que uma pessoa tenha furtado um estabelecimento, eles prendem aquele indivíduo, levam para um determinado local e acabam matando. Então, isso começou a se tornar bastante comum. Ainda existe essa prática com muita frequência no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, em todos os estados. Qual que é a distinção aqui? Vocês viram que nós temos aqui milícia privada ou grupo de extermínio. Os dois têm o mesmo objetivo, que seria, em tese, a prestação de serviço de segurança. Primeiro, que não é regulamentado, não é um serviço legal. Eles não estão constituindo uma empresa para prestar segurança e, diante de uma situação que tenha ocorrido, prender o cidadão e encaminhá-lo até a delegacia de polícia. O que eles fazem, na verdade, é a justiça com as próprias mãos. Ou seja, ou eles batem no indivíduo, arrebentam o indivíduo, ou eles batem o indivíduo. E aqui nós estamos falando aqui do crime de homicídio, né? Então, aqui é em relação ao homicídio. A diferença entre os dois é que na milícia privada existe sempre a participação de policiais e há uma hierarquia neste grupo. Ou seja, eles têm uma estrutura parecida com a militar, embora não seja uma estrutura legal, mas existe uma estrutura onde há comandos em relação a este grupo, a essa milícia. Em relação ao grupo de extermínio, não existe essa organização. Ou seja, são pessoas com objetivos comuns, mas não tem uma hierarquia estabelecida, bem determinada nesses grupos. Eles se reúnem e vão fazer justiça com as próprias mãos. Então, se isso ficar caracterizado, ou seja, verificar que houve um homicídio e forem fazer a investigação, perceberam que esse homicídio foi praticado por milícia privada ou por grupo de extermínio, ou seja, para vingar, em decorrência da prestação de um serviço de segurança, né, sobre o pretexto desse serviço de segurança, eles vão lá e matam o indivíduo que tenha praticado algum delito naquela área. A pena será aumentada de 1/3, portanto, se isso ficar demonstrado no processo. Ou seja, esses indivíduos que estão matando não têm nada contra ou pessoalmente em relação àquele outro que foi morto. Eles estão, na verdade, vingando em razão da prática de um delito ou de alguma ofensa dentro daquele território que eles estabeleceram que é dele, que pertence a eles. E eles cobram por esses serviços ali dos comerciantes.
Então, se ficar isso demonstrado no processo, a pena será aumentada. No parágrafo 7, nós vimos, em relação ao crime de homicídio, que na aula passada, vou tentar verificar aqui no parágrafo, no inciso 6º do parágrafo 2º, que nós tratamos com vocês do crime de feminicídio. Na verdade, o homicídio é o feminicídio, né? Quando a vítima ela é mulher. E naquela oportunidade nós mencionamos para vocês, né, que se tratou de um crime qualificado. Deixa eu voltar aqui. Feminicídio contra a mulher, vamos lá, inciso 6º. Então, quando eu falo do inciso 6º, a gente está se referindo ao parágrafo 2º do artigo 121, que trata dos homicídios, das circunstâncias qualificadoras. E vimos que uma das circunstâncias que qualificam o crime, ou seja, determinam a pena mínima de 12 anos, é quando ele é praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. Então, isso que é o chamado feminicídio. E naquela oportunidade nós mencionamos para vocês que não basta que seja a vítima mulher. O crime tem que ser praticado nessas condições contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Depois disso, nós vimos que o parágrafo 2º-A, que está aqui na tela, ele já determinou para nós o que seria considerado, né, razões de condições de sexo feminino quando envolve a violência doméstica e familiar, ou se não, quando há um menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, na primeira, nós vimos que tem relação com a violência doméstica, com a convivência entre as pessoas, e na segunda, não existe nenhuma relação nesse sentido. É um menosprezo puro e simples em razão da pessoa ser mulher. Como eu já mencionei para vocês, né? Houve um grito, houve um xingamento, houve um tapa no rosto, aí o indivíduo simplesmente falar de mulher, não, de mulher eu não aceito. Então, nesse inciso 2º, percebam que não tem a relação da convivência como se exige no inciso 1º, embora não precisa morar sob o mesmo teto, mas tem uma relação doméstica em relação às vítimas. Então, no primeiro diz respeito à questão da violência doméstica, que é aquela violência que a gente percebe no dia a dia, entre parentes, entre o marido, a esposa, companheiros. No segundo, não. No segundo hipótese, que também é feminicídio, quando não existe relação qualquer entre autor e vítima, mas ele pratica a conduta porque menospreza ou discrimina a condição da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, eu só fiz essa referência para a gente saber que agora a causa de aumento de pena se refere a essa situação, ou seja, relacionada ao feminicídio. Então, diz aqui, no parágrafo 7º, então nós vimos que lá o feminicídio é uma qualificadora. O que determinou? O legislador fez com que a pena mínima passasse de 12 a 30 anos. Antes era 6 a 20, por ser qualificado de 12 a 30. Aqui nós temos, portanto, uma causa de aumento de pena que se aplica ao feminicídio. Então, a pena estabelecida é de 12 anos, mínima. E agora nós teremos uma causa de aumento de pena, ou seja, algo a mais, além da qualificadora, ou seja, ficou demonstrado que o homicídio foi praticado contra a mulher nesta condição. E o que tem a mais aqui que fez com que o legislador ele aumentasse ainda mais a pena? Ou seja, como eu falei para vocês, circunstâncias é sempre algo a mais. Então, neste caso, nós vimos aqui, no parágrafo 7º, diz a pena do feminicídio, portanto, do homicídio qualificado em decorrência do feminicídio, né, é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Então, a gente não discute mais a questão do feminicídio. Nós já sabemos que o delito praticado foi o feminicídio. A gente matou a mulher em decorrência da questões de violência doméstica ou pelo fato dela ser mulher. Só que temos algo a mais. Depois que a gente foi verificar esse caso, ou seja, a mulher foi morta em decorrência da sua condição, o que se estabeleceu aqui? O inciso 1º diz que a pena será aumentada de 1/3 se o feminicídio for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Portanto, é um requisito de ordem objetiva. O que se verifica aqui? Ou seja, foi contra a mulher, vamos dar um exemplo da questão da violência doméstica. Ele matou a mulher. Só que agora tem um dado a mais. A sua mulher estava grávida, estava em gestação. Ou a criança já tinha nascido, mas estava nos 3 primeiros meses, logo após o parto. Esse é o requisito objetivo. Constatado isso, a pena mínima estabelecida pelo feminicídio seria de 12 anos. Nós podemos aumentar agora aqui em mais 1/3 essa pena, pelo fato da mulher vítima do feminicídio estar grávida ou nos 3 primeiros meses após o nascimento da criança. Então, requisito objetivo. Basta que a gente faça a prova disso. O segundo inciso,
que também determina a aplicação de uma pena maior, é contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarretem condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. Ou seja, aqui primeiro é um tese, não é o que se fala, mas a gente tem a questão do defeito em tese da idade, ou seja, decorrente da idade ou decorrente de uma deficiência ou alguma doença degenerativa que limite e torne vulnerável fisicamente ou mentalmente a mulher, né? Na terceira situação, que também determina, e isso já aconteceu muitas vezes na prática, determina também uma alteração da pena, o aumento de 1/3, é quando o feminicídio é praticado na presença física ou virtual, seja ela filmada, enfim, transmitida, de descendente ou ascendente da vítima. Ou seja, e isso ocorre com frequência. Tivemos um caso aqui, alguns anos atrás, onde o cidadão, ele não aceitando a separação, a mulher teria deixado a sua residência e ido morar na casa dos pais, junto com a filha. E daí, certo dia, esse rapaz invadiu a casa do sogro. Ele conhecia, obviamente, os cômodos. Ele entrou na casa, ele pegou a mulher, levou até a frente ali da sala, na frente da filha dele, na presença de sobrinhos dele, na presença dos pais da vítima, e ali ele a esfaqueou até a morte. Então, isso obviamente traz consequências ainda maiores para os familiares. Então, o feminicídio por si só é um crime grave. Agora, atento a essa questão, o crime foi praticado, quando praticado na presença dos descendentes ou ascendentes da vítima, ou seja, os filhos da mulher, os pais da mulher, se estão presenciando a prática desse delito, o delito foi praticado na frente deles, na presença deles, haverá, portanto, também o aumento da pena aplicada. Neste caso que eu estou me referindo, isso não foi aplicado porque não existia norma nesse sentido. Vocês viram aqui que essa redação ela foi de 2018, foi incluído na Lei 13.771 de 2018. Então, no caso que eu estou fazendo menção, isso não houve aplicação, nem havia previsão legal. Mas esses casos estão aumentando com alguma frequência. E, atento a isso, o legislador estabeleceu punição maior quando o feminicídio é praticado na presença de descendentes ou ascendentes. Então, o que você tem que fazer prova? É de que esse homicídio foi praticado efetivamente, demonstrando através de documentos de que era na presença do descendente ou ascendente da vítima. Inciso 4º também vem em complemento, porque nós, também alterado pela mesma lei já citada, em 2018, porque ela é consequência, muitas vezes, daquelas lesões, daquelas agressões que são sendo praticadas no dia a dia. Quando nós temos casos de violência doméstica, e no caso, nós temos uma lei específica, além da violência doméstica, é a Lei Maria da Penha, que é a proteção especial para a mulher vítima de agressão. E ali se estabelece uma série de proteções, de medidas protetivas para a mulher. E ali, o que nós temos no comum? É o afastamento, muitas vezes, do agressor da residência, também, além do afastamento, é a proibição de aproximação, e se estabelece um período, uma limitação de acesso de 200, 300 metros, isso vai depender da localidade, 500 metros, enfim, depende da situação fática. E essas medidas, elas são chamadas medidas protetivas. Não pode ter contato com a vítima e nem com seus familiares, isso visando o que é a proteção da vítima. E o que a gente vê? Um descumprimento reiterado dessas medidas. O simples descumprimento da medida, já por inclusão no texto legal, existe tipo próprio, o descumprimento já é a prática de um novo crime. E a consequência seria, inclusive, a prisão. Então, se foi determinada uma medida protetiva para o juiz, determinada pelo juiz uma medida protetiva de afastamento ou de proibição de aproximação, e o cidadão descumpre essa medida, ele já vai ser preso. Basta que a vítima acione a polícia, mostre para a polícia, que normalmente ela tem prova documental, porque ela também recebeu cópia da decisão judicial, ou se não informe ao juízo, informe ao policial, porque o policial tem mecanismo de fazer a pesquisa, e ele aí vai ser imediatamente preso. Tanto que nessas audiências de custódia, e vocês sabem, eu não sei se vocês já souberam como é que é a custódia ela foi estabelecida
para que aquele cidadão que foi autuado em flagrante, ele seja apresentado ao juiz nas primeiras 24 horas, para que a gente decida ali se ele vai cumprir, ele vai responder o processo preso ou em liberdade. Então, o preso é apresentado, dependendo do crime praticado, a prisão em flagrante ela não é convertida em prisão preventiva e ele responderá em liberdade. Dependendo da gravidade do fato, nós solicitamos, requeremos a decretação da prisão preventiva e o agente permanece preso. Então, ela é convertida, o flagrante, em prisão preventiva, né? E o que se estabeleceu? Nós recebemos muitas situações em que havia o descumprimento da medida protetiva e o agente passava por custódia. E o que eu sustentava perante o juiz, que essa mera formalidade, porque não havia a possibilidade, naquele momento, da gente fazer a avaliação e fazer com que o indivíduo ele respondesse solto, ou seja, em liberdade. Por quê? Porque ele estava sendo preso justamente decorrente do descumprimento da medida protetiva. Ou seja, se a consequência prevista em lei era a prisão do agente, então a gente só tinha que avaliar que requisitos de ordem formal, ou seja, se aquilo de fato ocorreu, se tinha algum elemento que estava indicando isso, e se ele tinha sofrido alguma agressão por parte de policiais no momento da sua autuação. No entanto, eu discordava que se houvesse a análise da possibilidade de colocar esse indivíduo em liberdade, porque a prisão era decorrente do descumprimento daquela medida. Portanto, ele tinha, obviamente, que responder o processo em prisão. E alguns juízes passaram, então, não só faziam conversão e justificavam que não havia necessidade, porque a consequência do descumprimento era justamente a prisão do indivíduo, né? Então, mas aí, atento o legislador, o que ele fez? Estabeleceu também causa de aumento de pena, porque muitas vezes, ou seja, obviamente que pode ser determinada a prisão daquele que descumpre, mas eles descumprem e acabam voltando para o lar e praticando fatos mais graves. E nós estamos aqui tratando da questão do crime de homicídio, né? Então, percebam que este algo a mais agora que faz com que a pena seja alterada, seja aumentada em 1/3, porque foi num feminicídio que isso aconteceu, a pena já é no mínimo 12, foi decorrente, ou seja, vamos verificar, ele estava descumprindo medida protetiva de urgência previstas nos incisos estabelecidos ali na lei, que é onde a gente concede as medidas protetivas. Ou seja, o cidadão descumpriu a medida, foi até a residência ou até o local de trabalho, porque havia restrição de aproximação em relação à vítima, e acabou matando. Quer dizer, ele responde pelo feminicídio decorrente lá do que nós já mencionamos, da violência doméstica, porque aqui fica claro que há situação de violência doméstica, tanto que houve concessão de medida protetiva, e houve, em decorrência desse descumprimento, a prática do crime de homicídio. Então, ele vai responder pelo crime de feminicídio, pena mínima 12 anos, e constatado que houve descumprimento das medidas impostas, essa pena vai alterar em mais 1/3, ou seja, vai aumentar em mais 1/3 para o agente. Então, perceba que o parágrafo 7º, ele estabeleceu uma série de causas de aumento de pena, justamente relacionado ao delito de feminicídio em proteção ainda maior para a mulher, né? Alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui? Tudo em ordem? Podemos prosseguir, pessoal? Sim. Podemos. Salvo engano, aqui, deixa eu verificar. Nós estamos agora terminando, portanto, o crime de homicídio. Nós encerramos todos os artigos, incisos e parágrafos do artigo 121. A gente termina o crime de homicídio tratando da questão da natureza da ação penal, né? Só alguém me atente aí quando nós estivermos aproximando dos 40 minutos, para que a gente possa depois fazer um intervalo, porque senão o próprio sistema aqui vai cair. Mas só para a gente, quanto tempo falta? 7h30, acho que faltam... Vamos lá. Vamos dar sequência, pessoal? Vamos encerrar essa parte final do homicídio e daí a gente faz um intervalo. Como é que nós encerramos um tipo penal? Nós encerramos um tipo penal tratando da natureza da ação penal. Então, nós vimos todos os tópicos do crime de homicídio e aí nós tratamos da questão da natureza da ação penal. O que eu vou perguntar para vocês? Eu vou perguntar para vocês se o crime qual é a natureza da ação penal? Como é que se busca a persecução penal? O crime, quando eu falo natureza da ação penal, nós tratamos, o crime é de ação pública ou é de ação penal privada, né? Como é que a gente verifica isso em relação ao tipo penal? Como é que eu descubro isso?
nós temos que, por exceção, ou seja, por exclusão, a ação será pública incondicionada. Ou seja, ela só será privada ou pública condicionada quando houver disposição expressa do legislador. Ou seja, se nós, no tipo penal, ao finalzinho da pena, estabelecermos lá que nós teremos lá, somente se procede mediante queixa, é que nós identificamos que essa ação será privada. Quando o legislador faz referência somente se procede mediante queixa, nós estamos nos referindo à queixa-crime, ou seja, onde o ofendido é que vai ter que contratar um advogado ou, não tendo condições, buscar a defensoria pública para que essa ação seja proposta. E aí não é o promotor de justiça que está iniciando a ação penal. Por isso a peça muda o nome da peça, não é a denúncia que está sendo oferecida. O ofendido, ele contrata o advogado, porque ele não tem capacidade postulatória, e o advogado ou defensor público vai apresentar uma queixa-crime, que é a peça inicial de uma ação penal privada. É chamado ele de querelante, a vítima é chamada de querelante e o autor do fato é chamado de querelado. Quando é que a gente identifica? Quando no texto legal o legislador faz referência que somente se procede mediante queixa. A ação será pública condicionada em duas situações diferentes, ou condicionada à representação do ofendido, ou será condicionada à requisição do ministro da Justiça. Em relação à requisição do ministro da Justiça, isso se refere aos delitos praticados contra a honra do presidente da República, de chefes de governos estrangeiros. Nós vamos estudar isso aí nos crimes contra a honra. E aí eu vou fazer uma crítica em relação à requisição, porque não é requisição, na verdade é um requerimento, é uma representação. Mas isso a gente trata mais de forma mais técnica quando a gente tratar dos crimes contra a honra, porque lá é o momento adequado. A segunda hipótese, que é a mais comum, que vocês já devem ter ouvido, obviamente, falar, é condicionada à representação do ofendido. Ou seja, quando que eu vou descobrir isso? Da mesma forma que eu descobri em relação à ação penal privada. Ou seja, essas duas situações são chamadas de requisitos de procedibilidade. Ou seja, há necessidade da observância desse requisito para que uma ação seja proposta. A diferença em relação à ação penal privada é que, quando a ação é pública condicionada, quem vai promover a ação é o promotor de justiça. Só que percebam, ação penal pública condicionada. Quando a ação é penal pública incondicionada, o promotor não precisa de autorização de ninguém, não precisa da manifestação de ninguém. Eu verifico o fato, vejo se os elementos estão presentes e ofereço oferta denúncia. Quando eu verificar que nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada, aí sim dependo do requisito de procedibilidade. Ação penal condicionada à representação do ofendido. Ou seja, se o ofendido não ofertar representação, e o que é a representação? É a manifestação do ofendido, da vítima, dizendo eu quero que o cidadão seja punido pela prática do delito. Essa representação ela é de forma bastante tranquila, já tem formulários padrões nas delegacias e nos fóruns. A vítima vai manifestar, eu tenho interesse que a vítima que o autor seja processado. Por isso que se fala representação. Nas ações penais públicas condicionadas, sem a representação, o promotor não pode oferecer denúncia, porque não foi observado o requisito de procedibilidade, ou seja, falta para o promotor legitimidade para dar iniciativa à ação. Então, a lei trata, a ação pode ser pública incondicionada, quando o promotor de justiça ele não precisa de nenhuma manifestação de vontade, seja da vítima ou do seu representante legal. Nós temos a ação penal pública condicionada, aí sim, a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, e nós nos referimos mais à representação do ofendido, ou seja, ele tem que manifestar a concordância de que o Estado promova essa ação. E a terceira hipótese seria a ação penal privada. Então, quando a gente termina um tipo penal, no caso homicídio, a gente pergunta para vocês qual que é a natureza da ação penal. O que a gente determina é que se verifique no tipo penal se existe aquele requisito de procedibilidade. E aqui nós vamos ter uma situação especial. Vocês vão verificar aqui que nenhum ponto das penas estabelecidas, no ponto que trata das penas, o legislador fez qualquer condição para o oferecimento de denúncia. Ou seja, ele simplesmente tratou da pena. Pena de 12 a 30, pena de 6 a 20. Ele não fez referência, somente se procede mediante queixa. Se eu tivesse isso, a ação seria penal privada. Ou, depende de representação do ofendido. Então, numa primeira análise, quando a gente verifica o artigo 121 por completo,
A gente não localiza lá nenhum requisito de procedibilidade. Portanto, eu vou dizer para vocês, num primeiro momento, que o crime de homicídio, ele seria, a natureza da ação seria pública incondicionada. Só que nós temos que verificar mais algumas situações. Ou seja, muitas vezes, na maioria das vezes, o legislador trata no próprio tipo penal. Só que, às vezes, ele faz diferente. Ele vai fazer menção nas disposições comuns, disposições gerais. Nos crimes contra a vida, nós não temos isso. Mas, quando vocês forem verificar mais à frente os crimes contra a honra, vocês vão verificar que nós temos 3 tipos penais ali básicos, que seria a injúria, a calúnia, a difamação e a injúria. O legislador não trata da questão da natureza da ação penal em cada um dos tipos penais, porque isso seria repetitivo. Então, no 138, trata da calúnia, 139 da difamação, 140 da injúria. Então, imaginem vocês se o legislador fosse ficar tratando como é que fica a ação penal da calúnia, se for funcionário público, se for contra o presidente, se for, ou seja, estabelecendo as diversas exceções. Ele não tratou disso no tipo da calúnia, difamação e injúria, porque são tipos penais que ele tratou de forma autônoma, mas ficaria repetitivo. Então, o que ele vai fazer? Vocês vão ver lá à frente que existem disposições gerais. E o tipo está 138, 139 e 140. E as disposições gerais, lá no artigo 145, o legislador vem e disciplina a natureza da ação penal naqueles crimes contra a honra. Então, lá ele pode determinar que a ação penal será privada, a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido, nas hipóteses que ele determinar no artigo 140, que ele determinou. Nós terminamos. Terminou a aula? Tá normal, professor. Vai, aqui para mim acabou. Não, aqui tá A normal. Luana está compartilhando a tela dela. Ah, tá, Luana. Então, por gentileza, tira aí para nós, Luana, porque eu Tá perdi. normal aqui. Beleza. Eu pensei que tivesse sido encerrado aqui. Eu já estava mandando mensagem para o Eduardo. Bom, então vamos dar sequência. Então, no finalzinho de todos os tipos penais, de todos os crimes que nós vamos encerrar, verificando a natureza da ação penal. Então, como falei para vocês, primeiro eu verifico no tipo penal, não tem nada, não tem nenhum requisito de procedibilidade, eu poderia dizer para vocês de imediato que a gente seria ação penal pública incondicionada. Só que daí eu já mencionei para vocês, há necessidade em algumas situações, e quando houver, eu vou indicar para vocês, como eu estou dando exemplo dos crimes contra a honra, existem disposições gerais e, portanto, lá a gente vai analisar a questão da natureza da ação penal, certo? Nós não temos isso no crime de homicídio. Mas existe uma terceira etapa, que é a etapa mais complicadinha, mas são poucas, muito poucas as situações. E todas elas, dos delitos que nós formos tratar, eu vou mencionar isso para vocês. Porque, às vezes, o legislador não tratou no Código Penal, seja no tipo, seja em disposições gerais ou comuns. Mas ele tratou isso numa lei especial. Então, por exemplo, nós vimos aqui que nós temos o homicídio culposo. E no homicídio culposo, quando a gente verificou no parágrafo 3º, só se estabeleceu a pena, mas não fez referência qualquer à representação. Certo? Então, o que nós teríamos ali? Nós, a princípio, eu estaria pensando que se tratasse de ação penal pública incondicionada. Só que nós temos uma legislação especial, que é a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo, que trata do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. E no artigo 88 da Lei 9.099/95, se estabeleceu o quê? Que o delito de homicídio culposo seria... Perdão, gente, eu estou fazendo confusão aqui em relação a outro tópico. Nesse caso aqui, nós não temos exceção nenhuma. Nesse caso aqui, nós temos aqui que a ação penal é pública incondicionada. Esse aí nós vamos tratar em outro artigo, que seria o de lesões corporais. Eu fiz confusão, peço desculpa para vocês. Então, encerrando aqui, nós temos que o crime de homicídio será o quê? Ação penal pública incondicionada. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta vocês têm que fazer? Nenhuma? Quanto tempo de aula nós já tivemos? Eu estou vendo o chat aqui, vamos ver se eu consigo abrir para vocês, porque eu também não...
Travou aqui, perdão. Não, aqui. Por enquanto, acho que não tem nenhuma mensagem. Nós iniciamos a aula às 19h30, né? Nós estamos aqui com 20 e 37. Seria isso? É 40 minutos? Era para ser, nós acho que já demos 1h10, 1h10, seria isso? 1h19. 1h20 nós demos. Então, para a gente poder respirar, poder levantar um pouquinho, vamos agora interromper a nossa aula e daqui uns 10 minutos, mais ou menos, a gente retorna. E a gente, ao invés de fazer... Acho que tá bom, acho que não ficou pesado a gente fazer dessa forma, não sei se ficou muito pesado para vocês. Não. Aí a gente volta os 10 minutos e prossegue até o final. Se vocês não tiverem oposição, a gente pode fazer dessa forma. Tá bom? Cada hora, sim. Então, nós vamos dar uma descansadinha. Então, vocês poderem, Vamos para a merenda. Vamos para a merenda, agora é a hora, gente. Tomar um cafezinho. Um abraço, até mais. Daí eu vou fazer o mesmo sistema. Vou mandar o link e vocês ingressam na sala novamente. Pediu o café pro tiozão lá. Valeu, abraço, até mais. Falou, Tchau. Zé. Eu vou fumar um cigarrinho agora.